Graça e paz do Senhor Jesus, amado irmão, você que sempre está aí no aguardo agora desse vídeo abençoado que nós editamos todos os dias após o culto do refrigério. Estamos aqui de volta, hoje, sexta-feira, muito abençoada, um fechamento poderoso da semana temática que nós tivemos ali, edificando o altar de Deus nas nossas vidas. Tivemos sido muito abençoados por tudo aquilo que Deus liberou desde a última terça-feira até hoje, e para o fechamento Deus nos presenteou com a presença do pastor Jefferson Santos, que é pastor da Advec Recife, né? Um abraço aos irmãos de Recife, que Deus possa continuar abençoando vocês aí. Tenho certeza que muitos têm compartilhado aí, tá certo? E eu quero glorificar a Deus pela sua vida, você que tem nos ajudado a levar essa palavra o mais longe possível. E hoje não é diferente. Hoje nós temos aqui a presença do pastor Jefferson, e é com muita alegria que nós podemos hoje compartilhar, ele que vai estar ministrando, trazendo um pouco daquilo que foi a realidade do culto hoje. Deus realmente se manifestou ali de uma forma poderosa, renovando pessoas, curando pessoas. Foi algo realmente poderoso, e você aguardando aí logo após o momento da palavra, da oração, você vai ter aí alguns flashes com tudo que aconteceu hoje em primeiríssima mão para você que está aí nos vendo por esse vídeo. Pastor Jefferson, Deus hoje realmente nos surpreendeu com aquilo que ele fez no culto do refrigério, né, pastor? Paz, queridos, é um prazer muito grande poder estar com vocês, junto ao meu amigo pastor Clécio, estar aqui na livraria Casa do Pão, na igreja Águas do Trono, que eu já tenho dito aos companheiros que é um grande privilégio, um privilégio de poucos, ministrar nessa igreja tão amada, tão abençoada, tão acolhedora. A tarde de hoje foi marcante, fomos muito abençoados, instruídos e edificados pela palavra de Deus. O Senhor nos abençoou de uma forma especial. E eu quero compartilhar com você no Evangelho de Lucas, capítulo de número 12, e nós lemos o verso de número 13 ao verso 21, um momento muito especial do ministério de Jesus, em que ele estava ganhando novos discípulos, tendo um grupo muito maior de pessoas que estavam participando com ele das caminhadas de milagre, de realizações poderosas. E entre este grupo haviam pessoas que tinham um desejo, uma sede a mais de um relacionamento com Jesus. Porém, naquele período, Jesus estava vivendo a triste perseguição por parte dos religiosos da época, e a perseguição daqueles dias vinha por parte de pessoas que apresentavam, na sua aparência religiosa uma santidade, uma piedade, uma manifestação de amor, mas apenas na aparência. No coração eram pessoas vazias que se incomodaram com a mensagem de amor, de restauração e de misericórdia da parte de Jesus. E aí a Bíblia deixa claro que Jesus foi instruindo as pessoas a não serem contaminados e influenciados pelos fariseus, pelos religiosos da época. E o objetivo de Jesus era levar essas pessoas a viverem aquilo que elas estavam desejando, o relacionamento com Jesus e com Deus mais íntimo, mais profundo. Entre eles aparece um cidadão que é interessante. No capítulo de número 12 do Evangelho no capítulo 12, o verso 13 do Evangelho de Lucas, a Bíblia diz que um rapaz se manifestou no meio da multidão e disse: eu quero que o Senhor fale com o meu irmão, para que ele compartilhe comigo da herança que ele recebeu. E na verdade, aquela herança era um direito daqueles dois irmãos. Porém, o texto diz que um deles recebeu, se apropriou, reteve, controlou as coisas e fez com que o seu irmão ficasse cheio de expectativas. E isto fez com que esse irmão se sentisse mal. E nós tratamos até aqui sobre isso, não é? Os sentimentos desse irmão de olhar para o outro e dizer assim: ele tem a herança e eu não tenho, ele alcançou e eu não alcancei.
ele obteve resultados e eu não consegui nada. Como é a situação de muita gente, pastor? Com certeza, irmãos. Situação... Estamos vendo agora que com certeza estão aí pensando, né? Por que a minha hora não chegou, ninguém? Verdade. Vejo tanta gente, oro por tanta gente, são abençoadas e eu ainda não tive o resultado. Verdade, verdade. Muita gente que, cheio de expectativas, de sonhos, de projetos, gente que, como filho de Deus, tem uma herança por direito, porém não estão usufruindo dela. Estão vendo outros nadando nas bênçãos, outros caminhando, e até pessoas que às vezes, como o próprio Jesus vai apresentar, não estão andando dentro daquele propósito estabelecido por Deus. E ela diz: eu sou sincera, sou uma pessoa que sou liberal, né? Semeio na obra de Deus, honro os profetas, honro a autoridade, e estou vivenciando esse momento. E Jesus, para responder, ou pelo menos tentar confortar e lançar luz na cabeça do rapaz, o que é que ele faz? Ele simplesmente conta uma parábola de um homem que era rico, tinha um campo, o campo produziu além do que ele esperava, e como esse campo produziu além do que ele esperava, ele não tinha um celeiro que fosse apto para receber uma colheita tão grande. E ele foi tentar colocar ali a sua colheita e não conseguiu. E a Bíblia diz que ele teve uma atitude que, na verdade, a princípio era louvável e ao mesmo tempo reprovável. Louvável porque demonstra que ele tinha uma visão. Ele foi destruir o celeiro e construir um celeiro maior, mais amplo. Isto é visão de crescimento, de avanço. É alargar as tendas, como aqueles que estavam com o profeta Eliseu disseram: o lugar é estreito, vamos alargar. Mas ao mesmo tempo era reprovada porque ele estava destruindo uma coisa que já existia há muito tempo. E todas as vezes que a gente começa a destruir ou desfazer das coisas preciosas que Deus na sua soberania estabelece, a gente paga o preço. Esse homem perdeu o controle, e quando ele estabeleceu isso aqui, um novo celeiro, ele estava dizendo para o próprio Deus: eu agora estou assumindo o governo aqui. Em segundo lugar, ele estava dizendo para ele mesmo, no texto, no capítulo 12, o texto diz que ele, falando a sua própria alma, dizia para ela: estou farto, estou abençoado, não preciso de mais nada, tenho um depósito abastado. Isto fez com que ele se tornasse uma pessoa orgulhosa, arrogante, e isso foi fazendo com que o relacionamento dele com o Pai Celestial fosse esfriando. E Jesus chega a ponto de dizer assim: ele não passa de um louco. Por quê? Porque ele entendia que o que ele estava vivendo naquele momento duraria por muito tempo e não ia durar. Até porque chegou a hora de Deus bradar e dizer assim: louco, esta noite a tua alma será chamada, será convocada para viver na eternidade. E agora, o que você colheu, juntou, para quem vai ficar? E aí Jesus começa, através de toda essa situação, a enviar uma mensagem àquele que estava com o coração e com o sentimento no coração de que tinha perdido, de que não conquistava, de que não recebia, e dizendo para ele que, na verdade, ele tinha muito mais coisas do que o que ele esperava. E nós tratamos aqui no culto do refrigério, e eu quero liberar essa palavra na sua vida. Glória a Deus. Porque apesar do outro ter a herança, ele vivia como se não tivesse. Apesar do outro ter um bom celeiro e um celeiro cheio, ele vivia como se não tivesse. Apesar dele ter domínio, ter controle, ele vivia a parte de Deus, e por estar a parte de Deus, o próprio Jesus diz no verso 21, ele era digno de reprovação e digno de condenação. Porém, o outro é chamado pelo próprio Jesus, através da parábola, como um sábio, como alguém que tem além do que ele esperava. E aqui entra o ponto da palavra que eu quero deixar marcado para o seu coração. Porque você lê no texto que o irmão que tinha herança, ele tinha celeiros. Mas eu fiz questão de frisar isso aqui. O irmão tinha celeiro, mas era como se não tivesse, até porque o que ele tinha só cabia no celeiro. O outro estava limitado ao celeiro. Estava limitado ao celeiro. O outro não tinha um celeiro, para Deus simplesmente dizer para ele: o que você tem é muito maior do que o outro. Aleluia. Por isso que eu não lhe dei nenhum celeiro, que é para não limitar as minhas bênçãos.
na Glória sua a vida. Deus. Aleluia. Talvez você esteja olhando e dizendo, mas eu não alcancei ainda. Não alcançou porque Deus não quis que você visse que isso já existe, que já está liberado para você. A sua herança, a sua recompensa, os seus projetos, tudo já está dentro da vontade de Deus. Aleluia. Acontecendo na sua vida. Creio, Jesus. Só que é Deus quem está administrando para que você não erre como o outro, não se perca como o outro, não ande por caminhos diferenciados. E Deus está dizendo para você que é para você, a partir de hoje, começar a agradecê-lo, a louvar o nome dele, porque o que é seu já está pronto. O que é seu já está guardado, o que é seu já está reservado e é muito maior. Não cabe em celeiros, não cabe numa caixinha de sapato. Seus sonhos, seus projetos, suas promessas, aquilo que você almeja de uma forma gigantesca, tudo isso está já liberado por Deus e é muito maior do que o que você imagina. Glória a Deus. A segunda verdade que eu quero lhe dizer acerca desse rapaz é que ele, apesar de achar que não tinha nada, não tinha herança, não tinha alcançado nada, ele conseguiu se manter não só como sábio, mas conservou, pastor Crespo, o altar dele vivo no seu relacionamento com Deus. E Jesus diz assim, Esse é o grande segredo. o outro juntou e não conseguiu manter. Partiu sem ter condição de manter aquilo de pé, de manter aquilo progredindo e avançando. Ele foi antes, muito antes do que o que ele esperava ali, porque a morte o surpreendeu. Mas Jesus deixa bem claro que o outro permaneceu no altar. Aleluia. Permaneceu no altar da comunhão, da aliança com Deus.